Graça e paz, povo de Deus, nós somos Jesus na rua e estamos juntos nessa pegada de fé, de alegria, de esperança. E nós queremos trazer agora, meus queridos, nesse instante, uma oração. Pai, dá-nos a conhecer aquilo que nós precisamos, Pai, aquilo que nós necessitamos enquanto ser humano. Que o projeto Jesus na rua, Senhor, alcance o objetivo que o Senhor estabeleceu para ele, Pai. Que nós possamos diminuir cada vez mais, Senhor, que o Senhor cresça na nossa vida para que nós possamos ter esta oportunidade. Pai, nós agradecemos pela oportunidade de escrever o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém, Senhor, que irá nos dar esta sustentação financeira, Pai, para fazermos aquilo que nós precisamos no dia que se chama hoje, para saudarmos as nossas contas, Pai, no tempo hábil, que é o correto, Senhor. Nós já temos feito isso e agora, Senhor, nós estamos com esta ferramenta que o Senhor nos deu, Senhor, para nós poder trazermos à existência aquilo que o Senhor está nos dando como ferramenta para fazermos a venda deste livro. Pai, esse livro, Senhor, está na plataforma Eduz, e esse livro, Senhor, ele é para o custeio da Tua obra, Senhor. Derrama Tua bênção financeira, Pai. Abre o Teu bom depósito do celeiro do céu, Senhor, sobre as vendas deste livro, Senhor, para que nós possamos ter êxito, Senhor. Que esse livro seja um divisor de águas na vida das pessoas, que ele possa trazer à existência aquele evangelista que está escondido lá dentro das pessoas, Senhor. O apóstolo Paulo ali, Senhor, nos dá algumas diretrizes para que nós possamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, através, Senhor, do que o Senhor fez pela vida dele. Nós vamos seguir o exemplo de Jesus Cristo na vida de Saulo de Tarso e depois Paulo de Jerusalém. Amém, Márcia? Amém. Otsimilo e Ezo Kuosama. Boa noite, queridos irmãos luandenses. Estamos ao vivo no YouTube, Instagram, fanpage, no Telegram Comunidade Jesus na Rua Internacional e nas rádios Jesus na Rua Luanda, em Angola, Jesus na Rua Palavra e Oração, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Paz e graça, povo de Deus. Nós somos Jesus na Rua. Sou a Márcia, faço parte da comunidade Jesus na Rua Internacional e a direção para a comunhão que Deus nos enviou para este ano é fé, fidelidade e honra. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, hoje meditaremos na palavra. Perdoe como você gostaria de ser perdoado. Ame como você gostaria de ser amado. Faça somente o que você gostaria que fizessem com você. Amém? Amém. Glória a Deus. O amor, meus queridos, ele não é de todos. O perdão não é de todos. Só perdoa quem ama. Eu demonstro o meu amor pelo perdão. Eu demonstro o perdão pelo amor. É um trocadilho, meus queridos, mas que faz toda a diferença na vida dos nossos irmãos que estão espalhados ao redor do mundo. Perdoe, ame, faça às pessoas só aquilo que você quer que elas façam a você. Nós temos, meus queridos, visto pessoas que amam muito, que amam, que perdoam
E nós temos visto pessoas que não perdoam, meus queridos. E nós vemos essas pessoas vivendo situações muito difíceis na vida por falta desse perdão. E algumas pessoas ainda se estribam, sobem em cima de um entendimento em que essa pessoa acha que está fazendo o correto. Tudo bem, mas não está perdoando. Nada bem. Nós precisamos, meus queridos, entender que o perdão, ele abre o nosso coração. O perdão, ele abre portas. O perdão vindo junto com o amor, porque só perdoa quem ama. Ele vindo junto, ele faz uma diferença muito grande. Agora eu quero lembrar uma coisa muito interessante, muito simples. Perdão não é sentimento, é decisão. Você decide perdoar aquela pessoa e você declara isso. E tudo que você está propondo fazer, quando você perdoa, acontece. Amém, Márcia? Amém. Esse é o nosso encontro da família. Queridos irmãos, a palavra rema para os nossos corações está no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 21, com o título Salvação dos Pecados. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém? Amém. Glória a Deus. Pai, nós declaramos, Pai, sobre a filha do teu filho, pastor Bernardino, um momento de lucidez, um momento de interação, Pai, um momento de irmanarmos com ele nesta palavra e que o Senhor abra os olhos do entendimento dele, Pai, para que ele traga para nós, no dia que se chama hoje, uma palavra de alegria e de conforto no seio familiar. Que nós possamos receber dele, Pai, do Senhor Jesus, através da boca do teu filho, Pai. Usa a boca do teu filho para nos dar essa palavra de alento, de alegria e paz. Com a palavra, pastor Bernardino. A paz do Senhor, a paz do Senhor, graça e paz da nossa parte, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz do nosso Senhor Jesus, que exceda todo o entendimento, te alcança no dia de hoje, te encontra no dia de hoje, pelo poder grandioso que está no teu santo nome. Só para dizer que falo a partir de Angola, diretamente de África. Eu sou o pastor Bernardino. Estamos aqui com a Rádio Jesus na Rua, diretamente de África, propriamente em Angola. Já nesse momento, mando uma paz do Senhor para o nosso apóstolo, presidente da Rádio Jesus na Rua, nosso apóstolo Adilson. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo e a tua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Bíblia diz, bendito é aquele que vem no nome do Senhor Jesus. Só para dizer que na África estou acompanhado com 3 grandes homens de Deus, que também estão a dirigir este mesmo projeto, estão a levar Jesus para as comunidades, estão a levar Jesus para os países, estão a levar Jesus para o mundo inteiro no geral. Em África estou com 3 grandes homens de Deus para dizer que em Moçambique, propriamente na capital Beira, tenho também um pastor Cardoso que está também a fazer um excelentíssimo trabalho com a mesma Rádio Jesus na Rua. Em Morumbala, também mesmo em África, temos o pastor Mox que também está a fazer um excelentíssimo trabalho com esta mesma Rádio Jesus na Rua. Em Cabo Verde, na capital Praia, também temos o pastor Paulo, que também está a fazer um excelentíssimo trabalho, Jesus na Rua. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Nós somos a comunidade Jesus na Rua. Falamos a partir de África, falamos a partir de Angola, para o mundo no geral. Só para dizer que estamos
em quase toda a parte do mundo, com esta mesma plataforma, com esta mesma rádio. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Estamos aqui para a promoção do reino de Cristo Jesus. Estamos aqui para a glorificação do nome de Cristo Jesus. Estamos aqui para elevar o nome de Cristo Jesus. Estamos aqui para levar o reino para todas as famílias na terra. Estamos aqui para a edificação do corpo de Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você que se juntou a nós neste momento, que a graça de Deus te alcança, que a graça de Deus te fortalece, que a paz do Senhor Jesus Cristo exceda todo o teu entendimento. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Sem mais demora, eu quero meditar com os amados irmãos. Tem uma passagem que eu quero partilhar com os irmãos. Tem um capítulo que eu quero partilhar com os amados irmãos no dia de hoje. Tem uma mensagem da parte de Deus que quero partilhar com os amados no dia de hoje, que está no livro de Mateus. Livro de Mateus. Mateus no seu capítulo 1, no seu versículo 21. Mateus capítulo 1, no seu versículo 21. Diz assim a santa e bendita palavra do Senhor: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Diz assim a palavra do Senhor: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a palavra do Senhor que eu quero partilhar com os amados no dia de hoje, que eu quero partilhar com os irmãos na manhã de hoje. Não sei qual é o horário você vai nos ouvir, mas que a graça do Senhor te alcança quando tu se conectares com a nossa rádio, que a graça do Senhor Jesus te alcança quando tu se conectares com esta mensagem. Eu quero falar acerca da salvação do pecado, a salvação dos pecados. Nós meditamos no livro de Mateus, um livro escrito pelo Mateus, um evangelista Mateus, um apóstolo Mateus. Mateus vem falar acerca do nascimento de Jesus, vem falar acerca da cronologia ou da origem de Cristo Jesus, vem falar da genealogia de Cristo Jesus. Só que a Bíblia está a nos mostrar no livro de Mateus, no seu capítulo 1 e no seu versículo 1, que vos nascerá um menino que salvará todos dos seus pecados. A mensagem que eu quero falar no dia de hoje, que eu quero partilhar com os amados no dia de hoje, é a salvação do pecado. Primeiro ponto, precisamos entender essa vertente da salvação do pecado. Tem duas partes bastante importantes nesta mesma salvação do pecado. O que é o pecado? Primeiramente, vamos definir o que é o pecado. No grego ou no hebraico, o pecado significa armátio, que é armateologia, que estuda a doutrina do pecado. Armateologia, que estuda a mesma doutrina do pecado. E o que é pecado? Pecado significa falhar o alvo. Qual é o alvo? Quando tu falhas com Deus. Na nova aliança temos um novo mandamento, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. O pecado é falhar o alvo. Qual o alvo? A partir do momento quando você falha com o teu próximo, você está a pecar. A partir do momento que você falha com o Senhor, você está a pecar. Pecado é você falhar o alvo, falhar a direção, falhar o objetivo. Isso é o que é o pecado, falhar o alvo. Há duas partes muito importantes na salvação do pecado. Primeiro, a justificação. Segundo, a santificação. O que é justificação? E o que é a santificação? A justificação
É aquilo que Cristo fez por nós diante de Deus para nós estarmos sem culpa diante de Deus. Justificação é Cristo nos justificar, ou Cristo nos justificar diante de Deus pela sua morte na cruz do Calvário. É a justificação que Cristo fez por nós. Ele nos tornou justo diante de Deus por meio dele. Nós somos justos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Por isso é que tínhamos que ser justificados. Tínhamos que ser justificados diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Jesus tinha que nos justificar. Nós precisávamos da justificação, porque nenhum de nós tínhamos direito, tínhamos legalidade para se achegar a Deus, porque nós não éramos justificados de Deus, não tínhamos como se achegar a Deus, porque todos nós pecamos, porque a Bíblia diz assim, porque todos falharam, porque todos pecaram e destituídos fomos todos da glória de Deus, ou melhor dizer, separados fomos todos da glória de Deus. Por isso é que nós precisávamos da justificação. O que é justificação de fato? Justificação vem de justiça. Fomos justificados diante de Deus por intermédio de Cristo Jesus. Nós somos justos diante de Deus por meio de Jesus. Primeiro ponto, nós precisávamos de uma justiça. E essa justiça tinha que ser por meio de alguém que não era pecador, de alguém que não tinha transgressão diante de Deus. E essa pessoa que não tinha nenhum pecado, que se fez pecado por nós, essa pessoa era Jesus Cristo. O outro ponto importante na salvação do pecado é a santificação. O que é a santificação? A santificação é o ato do qual Deus nos separa do mundo para Ele e nos torna liberto do cativo, nos torna liberto nos torna liberto do pecado, da escravidão do pecado que nós vivíamos noutrora. O que quer dizer santificação ou ser santo? É ser separado do mundo. Santificação é alguém que é separado. E ao contrário, ou o inverso de santificação, é comum. Alguém que não é santificado é alguém que é comum. Todo mundo que é santo é separado do mundo. Todo mundo que é santo é separado dos comuns. Nós somos santos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Para a salvação do pecado precisava dessas duas ferramentas principais: justificação e santificação. Na justificação nós conseguimos encontrar o perdão, a imputação da justiça. A imputação é colocação, é tipo algo que nós não tínhamos, mas fomos imputados, ou recebemos, fomos concedidos. Nós fomos imputados à justiça de Deus. Por isso é que nós precisamos confessar isso, que nós somos a justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós somos santos em Deus por meio de Cristo Jesus. É por causa da santificação de Cristo. É por causa da justificação de Cristo que nós somos justos. É por causa da justiça de Cristo que nós somos justos diante de Deus. Na justificação nós temos o perdão gratuito. Nós temos o perdão gratuito, perdão perfeito, perdão instantâneo, um perdão irreversível, trazendo consigo a libertação das consequências do pecado, que são o justo desgosto de Deus, a maldição da lei, a incapacidade para o céu, porque todos nós estávamos presos na maldição da lei, todos nós estávamos presos na garra do pecado. Cristo tinha que vir nos justificar diante de Deus. Cristo tinha que vir nos conceder a justiça. Cristo tinha que vir nos trazer a imputação da justiça para nós sermos justos diante de Deus, para nós conseguir se achegar a Deus, porque nós só conseguimos se achegar a Deus por meio da justiça de Cristo Jesus. Por causa do perdão que Cristo nos concedeu. Um perdão gratuito, um perdão perfeito, um perdão instantâneo, um perdão irreversível,
trazendo consigo a libertação das consequências do pecado, que são o justo desgosto diante de Deus, a maldição da lei, a incapacidade para o céu, porque nenhum homem conseguia se achegar a Deus, nenhum homem conseguia ter acesso ao céu por causa da sua justiça. Não, nós conseguimos se achegar ao céu diante de Deus por causa da justiça de Cristo. A responsabilidade, o destino certo. Nós temos um destino certo por meio de Cristo Jesus, por causa da justificação de Cristo Jesus. A imputação da justiça. Imputação é algo colocado ou algo concedido. Nós fomos imputados, ou melhor dizer, introjetados. Cristo nos introjetou a sua justiça, fazendo com que um homem seja considerado santo, sem pecado, digno de elogio e recompensa diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Seus acompanhamentos são o amor de Deus, a capacidade para o céu, o direito e um título, sim, certa posse do céu. Por causa da imputação de justiça que nós recebemos por meio de Cristo Jesus, nós somos um homem santo, sem pecado, digno de elogio e de recompensa diante de Deus. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus faz parte da nossa natureza. A nossa natureza divina carreta o amor de Deus. Quando eu falo que nós somos considerados santos, sem pecado, o pecado que eu me refiro está falando do pecado da lei. Por isso que Hebreu fala assim, que nós fomos santificados diante de Deus, que já não tem pecado dentro. Ainda temos pecados a nos rodear. Ainda há influência do pecado por causa do mundo. Mas já fomos perdoados diante de Deus por meio de Cristo Jesus. A maldição da lei, a incapacidade que nós tínhamos de se achegar a Deus, a incapacidade que nós tínhamos de se achegar aos céus, nós fomos perdoados diante de Deus. O que nós precisamos para nós não ter mais pecado fora, precisamos de um corpo glorioso, um novo corpo, que já não tem contato com as coisas materiais, porque ainda há pecado a nos rodear, porque o mundo ainda age, ou o mundo ainda jaze no maligno. Segundo de Coríntios capítulo 4, no seu versículo 4. O mundo ainda vive no maligno, por isso é que ainda tem pecado a nos rodear. A imputação de justiça, isto é, Jesus efetuou quanto ao primeiro e por sua morte e sofrimento, quanto ao seu segundo, por sua santa e obediência à lei. Nenhum homem conseguia obedecer à lei, nenhum homem conseguia cumprir a lei. O único homem que conseguiu cumprir a lei, esse homem é Cristo Jesus. Por isso é que ele diz que eu vim cumprir a lei. Quando o homem cumpria uma parte, falhava noutra parte. Todo homem, o homem todo no geral, nenhum homem tinha capacidade de cumprir a lei. O único que cumpriu a lei, os 10 mandamentos na sua totalidade, foi Cristo Jesus. Cristo foi o único que cumpriu a lei. Nós somos santos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Nós cumprimos a lei por meio de Cristo Jesus. Segundo ponto, a santificação. Na santificação, inclui a libertação do pecado e a santidade positiva. Vitória sobre a nossa depravação natural, os hábitos de pecado, as tentações, os retrocessos, trabalhando em nós todas as afeições sagradas, natureza sagrada, hábito sagrado, desejo sagrado, de santidade, progresso na graça divina. Primeiro ponto, nós precisamos da justificação que inclui o perdão de pecado e a imputação da justiça. Segundo, o que nós precisamos da santificação, incluindo a libertação do pecado e a santidade. A santidade é um processo, nós precisamos andar na santidade. Nós precisamos andar em santidade por causa da justificação que Cristo já nos concedeu. Nós precisamos viver uma vida santa, uma vida sem pecado, uma vida
que podemos nos basear na vida de Cristo Jesus. Nós precisamos andar com esta consciência. Nós precisamos de ter esta consciência. Nós precisamos andar convicto daquilo que Cristo já fez por nós. Daquilo que Cristo já fez por nós. Dizia um grande homem de Deus, Charles Randolph Spurgeon, diz assim: o corpo de Cristo não é conformado por denominação, nem por presbíteros, nem por sociedade cristã. O corpo de Cristo é composto por santos, eleito por Deus desde antes da fundação do mundo, redimido pelo sangue de Cristo Jesus, chamado pelo Espírito e feitos um com Cristo Jesus. Amado, conte tudo o que Deus fez por você, mas não diga nada sobre o que você fez por Deus. Não promova aplausos, promova a sua glória. Não promova aquilo que tu fazes por Deus, mas promova aquilo que Cristo já fez por você. Promova tudo aquilo que Jesus já concedeu a você. Que nós somos santos diante de Deus por meio de Cristo Jesus. Você precisa confessar isso. Você precisa manifestar isso. Porque Cristo Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Porque Cristo Jesus é representado, é tipificado em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia nós encontramos Jesus. Em toda a Bíblia nós encontramos a pessoa de Cristo Jesus. Toda a Bíblia testifica dele. Toda a Bíblia fala acerca de Cristo Jesus. Porque Cristo é a nossa bandeira. Porque Cristo é o nosso Jeová Jireh. Cristo é o nosso Jeová Rafa. Cristo é o nosso Jeová Sabaote. Porque em Gênesis, Jesus é o descendente da mulher. Em Êxodo, Jesus é o Cordeiro Pascal. Em Levítico, Jesus é o sacrifício expiatório. No livro de Número, Jesus é a rocha ferida. Em Deuteronômio, Jesus é o profeta. No livro de Josué, Jesus é o capitão dos exércitos. Só Ele é o Senhor. Em Juiz, Jesus é o libertador. Em Ruth, Jesus é o parente divino. No livro de Reis e Crônicas, Jesus é o rei prometido. No livro de Esther, Jesus é o advogado fiel. No livro de Jó, Jesus é o nosso redentor. No livro de Salmo, Jesus é o nosso socorro e a nossa alegria. No livro de Provérbio, Jesus é a sabedoria de Deus. No livro de Cantares de Salomão, Jesus é o nosso amado. No livro de Eclesiastes, Jesus é o alvo verdadeiro. Nos profetas, Jesus é o Messias prometido. Nos evangelhos, Jesus é o Salvador do mundo. No livro de Atos, Jesus é o Cristo ressurgido. Nas epístolas, Jesus é a cabeça da igreja. No livro de Apocalipse, Jesus é o Alfa e o Ômega. Cristo é o que volta para reinar. Em toda a Bíblia nós encontramos Cristo Jesus. Cristo é representado em toda a Bíblia Sagrada. Em toda a Bíblia Sagrada você encontra Cristo. Porque tudo que era no Antigo Testamento, conforme diz a Bíblia Sagrada, era sombra. Realidade é Cristo Jesus. Realidade é o Novo Testamento. Que a graça de Deus te acompanha no dia de hoje. Que a graça de Deus te alcança no dia de hoje. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo de hoje e para todo sempre. Você que ainda não aceitou Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador, eu te convido no dia de hoje. A Bíblia diz no livro de João capítulo 3, no seu versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho único para morrer por todos nós, e todos que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Você que ainda não creu no nome do Senhor Jesus Cristo, eu te convido neste dia, eu te convido nesta manhã, nesta tarde. Não sei qual é o horário que vais me ouvir, mas que a graça de Deus te acompanhe. Se tu confessares no teu coração, e se tu creres no teu coração e confessares com a tua boca, o Senhor Jesus vai fazer morada na tua vida. Ele mesmo hoje vai repousar sobre ti. Ele mesmo hoje estará sobre ti.
Ele mesmo hoje vai fazer morada em ti. Que a graça de Deus te acompanhe. Que a paz do nosso Senhor, que exceda todo o entendimento, esteja contigo. Shalom, a paz do Senhor Adonai. Daqui quem fala para vocês é o pastor Bernardino, diretamente de África para o mundo. Nós somos a comunidade Jesus na rua. Que a graça do nosso Senhor Jesus te alcança, em nome de Jesus. Aleluia. Shalom, a paz do Senhor Adonai. Queridos irmãos, os dias e horários dos nossos encontros são: domingo, às 21h07, temos o encontro da família. Segunda-feira, às 21h07, temos o encontro de ensino. Quarta-feira, às 21h07, temos o encontro de oração. Sexta-feira, às 21h07, temos o encontro de evangelismo e missões. Sábado, às 9h07, temos o Café com Jesus e às 21h07, o encontro de jovens. Estamos na comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola, transmitindo ao vivo para as rádios Jesus na Rua, Palavra e Oração, Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Cristo Poder Alfa, Rádio BFM e Rádio Boas Novas. Ajudem-nos se inscrevendo no YouTube, ativando o sininho, dando seu gostei e compartilhando com seus amigos e contatos. Ajudem-nos orando para que Deus nos mande mantenedores para as escolas bíblicas para a vida Rehobote. Ajudem-nos baixando o aplicativo das rádios Jesus na Rua, Luanda, em Angola, Jesus na Rua e Jesus na Rua, Palavra e Oração. Sigam-nos no Instagram, na fanpage e no Telegram, Comunidade Jesus na Rua Internacional. Amém? Amém. Seja parceiro do Jesus na Rua, adquirindo o livro Saulo de Tarso versus Paulo de Jerusalém na plataforma digital Eduz. E seja parceiro do Jesus na Rua. Amém? Amém. Obrigada, queridos irmãos, em nome da comunidade Jesus na Rua, Luanda, em Angola. Perdoe como você gostaria de ser perdoado. Ame como você gostaria de ser amado. Faça somente o que você gostaria que fizessem com você.